sua expertise. E, enfim, para nós é uma felicidade recebê-la, ainda mais para falar sobre um tema muito importante, né? E para encerrar esse ciclo de formação da Escola de Candidatos, né? Nesse ano, por determinação da executiva e com uma ajuda fundamental da MT, da Gleides, que está aqui, para quem eu vou já passar a palavra também, nós pudemos fazer 10 aulas, e as 10 aulas elas foram 50% ministradas por homens e 50% ministradas por mulheres. É a primeira vez que isso aconteceu no nosso curso, a gente fica muito feliz com isso, a gente quer manter esse nivelamento e essa igualdade aí. Então, a gente agradece a sua disponibilidade. Eu vou passar a palavra agora para a Gleides, e aí, depois que a Gleides fizer uma saudação, também agradecer a Lia, a gente inicia aqui. A Gleides caiu? Não, estou aqui. Me ouvem bem? Sim. Ah, que bom. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Jean. Quero agradecer aqui a Lia. Não estou conseguindo, eu estou assistindo a aula, vou assistir a aula aqui pelo celular, não consigo ver a Lia, mas, Lia, querida, quero muito te agradecer por ter atendido esse chamado, esse pedido. Eu já falei assim com o Jean, a gente já deixa aqui de stand-by uma segunda pessoa para nós chamarmos, porque a Lia é pré-candidata, para a nossa alegria, para a nossa felicidade. A Lia é pré-candidata também no Ceará, né? E a gente achou que a Lia não iria conseguir atender essa agenda, e a Lia, assim, como sempre, nos atendeu. Então, quero te agradecer muito, viu, querida, por nos ceder esse pouco do teu tempo, que está tão precioso e tão disputado. Te agradecer por sempre ser tão solícita às agendas femininas e dizer que esse agradecimento que o Jean faz, eu acho que ele é parte de uma luta construída de forma coletiva aqui pela MT do Estado de São Paulo, né? A gente, acho que foi uma conversa bem boa que eu tive com o Jean, porque normalmente se chama as mulheres apenas para debater sobre a questão de gênero. E eu disse para ele, Jean, a gente precisa começar a fazer esse exercício de que as mulheres estão capacitadas e são capacitadas, né, para discutir muitos outros temas importantíssimos que normalmente a gente convida homens, né, para debater. E fiz essa fala na reunião da executiva estadual aqui de São Paulo, e todo mundo de pronto, assim, já acendeu os alertas, e acho que deu super certo. A gente teve 5, tivemos 4, teremos a quinta, já estou colocando à toa aqui na conta de que será muito produtiva. As mulheres que participaram da formação aqui foram todas, assim, de uma capacidade técnica, política, muito grande, né? A gente teve, assim, como sempre, só gratas surpresas. E eu acredito que hoje a gente vai encerrar com chave de ouro. A gente te escolheu para fazer o encerramento dessa formação, e eu tenho certeza que você vai nos ajudar muito, porque você tem no seu currículo, né, tem na tua carreira política, na tua atuação política, coisas que todos nós que estamos aqui nesse curso temos, que é também a questão da militância. Você, além de técnica, além da formação acadêmica que você também é uma militante, é atuante na política, já nasce em berço político, e eu tenho certeza que você vai contribuir muito para a gente aqui. Então, minha linda, eu quero te agradecer em nome de todos e todas aqui do PDT de São Paulo, e dizer que nós também, se você precisar da gente, a gente está à disposição aqui para contribuir no que precisar. Eu pretendo ir no Ceará fazer pelo menos 2 dias de campanha, e eu tenho certeza que uma agenda sua eu vou acompanhar, para poder também participar um pouquinho do pleito lá no Ceará, tá bom, Lia? Então, muito obrigada e seja muito bem-vinda aqui. Boa aula para todos nós. Obrigada. Boa noite a todas e a todos.
Eu que agradeço, Gleides, Jean, pelo convite para estar aqui hoje. Eu não sou palestrante, tá, Gleides? A política, para mim, é uma coisa, é muito intuitiva. Eu não sei se é porque eu nasci, né, dentro daquilo, acho que eu frequento o meio político, assim, ativamente pedindo votos e divulgando programas de governo desde 10 anos de idade. Então, já estou com 56, e aí, então, já tenho muitos anos de estrada. Então, mas muito obrigada pelo convite. Hoje vai ser, espero que mais uma conversa, não me proponho a dar aula, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre a importância dos movimentos dentro do partido, né? Eu começar me apresentando, né? Eu falei um pouquinho, eu sou de uma família política, eu nasci em Sobral, né, no interior do estado do Ceará. Era uma cidade bem pequena à época, hoje está bem diferente. Na época que eu terminei o ensino médio, não tinha faculdade de medicina, o Ceará só tinha, na época, uma faculdade de medicina para o estado todo. Então, eu me mudei para a capital com 17 anos para fazer vestibular e cursar medicina. Então, eu sou médica, sou formada em medicina. Eu fiz especializações em medicina estética e dermatologia, mas de uns 6 anos para cá eu resolvi entrar para a política, né? Sempre participei muito fazendo campanha, eu acho que nas últimas campanhas aqui do Ceará eu tive envolvida em todas, nas campanhas presidenciais do Ciro, nas campanhas de governador, prefeito de Fortaleza, prefeito da minha cidade também, que eu nunca me desliguei da política de Sobral. E aí, de 6 anos para cá, foi a época que eu me filiei ao PDT e a MT também. Eu sou muito apaixonada, especialmente por duas categorias assim na política, que são os temas, né, que mais me empolgam, que é a questão da mulher, né? Eu procuro estudar e frequentar e fazer cursos e ler e discutir sempre sobre o feminismo, sobre como a gente pode atuar na política para melhorar a condição da mulher. E agora eu ocupo o cargo de vice-presidente da executiva estadual, né, da MT, e também sou pré-candidata a deputada estadual, aqui pelo meu estado do Ceará. E. Sim, a Bárbara está aqui me ajudando e ela está falando que agora a gente vai colocar o slide que vai nortear um pouquinho aí a nossa fala. Falar também dos 2 cargos que eu ocupei, né, na política. Há 6 anos eu entrei para a secretaria aqui que cuida do que se chamava antigamente orçamento participativo. A gente fazia reuniões com vários bairros. Fortaleza é dividida aqui, na época eram 6 regionais, agora são mais, são 13, mas a gente fazia essas 6 reuniões para escutar e as pessoas votavam no que eles consideravam prioridade para as comunidades. Então, eu trabalhei 2 anos com essa questão do orçamento participativo. Fortaleza tem um modelo interessante também que tem, para baixo, né, dos vereadores, existe um programa que são os agentes de cidadania, e esses agentes de cidadania são quem mobilizam a comunidade para discutir quais são as prioridades dentro de cada bairro de Fortaleza. E esses agentes de cidadania, uma das conquistas que a gente conseguiu foi fazer com que eles tenham acesso ao transporte, ao bilhete único daqui, porque eles muitas vezes acompanham as pessoas nos órgãos. A pessoa às vezes quer ir solicitar uma limpeza ou um plantio coletivo de árvores, ou uma melhora na escola que está sem professor, ou a eliminação de um ponto de lixo. E aí esses agentes de cidadania que orientam a comunidade de como ter acesso a esses serviços. E a segunda experiência que eu acho que me deu assim mais vontade de trabalhar, de entrar na política, e me deu uma visão muito ampla,
eu ocupei até dezembro do ano passado o cargo de secretária executiva de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Eu tenho um irmão, né, que foi governador, e ele costumava dizer, em tom de piada, que quanto maior o nome da secretaria, menor a verba. Então, era mais ou menos isso aí, né? Para vocês terem uma ideia, a minha secretaria lá, eu era responsável por elaborar a política do idoso, da pessoa com deficiência, da igualdade racial, que aqui no Ceará inclui índios, negros e ciganos, da comunidade LGBT, a parte de emissão de documentos do governo do Estado, combate ao tráfico de pessoas, ao trabalho escravo. A gente tinha um núcleo que trabalhava a questão do subregistro de crianças e adultos que não tinham registro de nascimento, programas de proteção a pessoas ameaçadas de morte, o Ceará tem 4 programas de proteção, e mais algumas outras coisinhas. Então, era uma secretaria muito grande, mas eu tive a oportunidade de me aproximar muito desse público que eu posso dizer assim, que eu sou muito simpatizante. Eu tenho uma filha LGBT, então isso já era uma coisa que eu era bem militante, assim, fora do movimento partidário, e depois que a gente começa a tomar conhecimento, né, acompanhava aqui a ouvidoria dos direitos humanos, que recebia denúncias de todas as violações, de todas essas populações vulneráveis, especialmente criança e adolescente. É muito triste ver a quantidade de casos de, especialmente, violência sexual e física contra crianças e adolescentes. E o idoso, segundo colocado da lista das violações de direitos humanos, eram os idosos, em primeiro lugar, crianças e adolescentes. Então, vou aqui, já falei aí quem sou eu, que eu ocupei. Aí eu queria, assim, se vocês pudessem, para a gente interagir um pouquinho, que vocês colocassem aí no chat quem faz parte de algum movimento, mulher, indígena, idoso, enfim, movimento negro, e aí falar um pouquinho dos núcleos que o PDT tem. O PDT é um partido muito bem organizado em relação aos movimentos sociais. Pode passar o próximo. Bom, então, os movimentos sociais são esses espaços, né, dentro do partido que organizam a militância, como eu citei aí, pode ser o movimento negro, o movimento da juventude, que é muito forte no PDT, a AMT, que é o braço da Associação da Mulher Trabalhista, que discute as questões. Olha, a maior parte do pessoal, os dois aqui já são AMT. E são esses movimentos que carregam dentro uma bandeira específica, né? O nome já está dizendo, e são pessoas muito ligadas à base dos movimentos. Pode passar aí, próximo. Bom, uma das principais bandeiras do PDT é a questão da educação. Já era uma bandeira muito fortemente defendida e praticada, né? O Brizola fez aí uma administração revolucionária na questão da educação. Ele falava muito que se a gente não investisse em educação, a gente ia no futuro investir em presídios, e o Ceará vem trabalhando fortemente na questão da educação. O Ciro tem um programa muito interessante, que é um programa que começou na nossa cidade, aqui ele chama PAIC, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa. É um programa que aposta no básico, né? Porque em 97, quando esse programa iniciou a implantação aqui no Ceará, lá na nossa cidade, Sobral, eles descobriram uma coisa óbvia, que eles fizeram uma reforma profunda na estrutura, na infraestrutura, nas escolas, né, em melhoria das condições de salário dos professores, e eles perceberam que, ao final de 4 anos, os alunos não estavam melhorando o desempenho, apesar de ter melhorado essa questão da estrutura das escolas, que era muito precária,
E aí, fazendo a prova, eles descobriram que com essa história da educação continuada, que não reprova e vai passando a criança e o adolescente de ano, eles estavam terminando, muitos deles, a escola analfabetos. E aí, a partir daí, foi criado esse programa de alfabetização na idade certa, que preconiza que as crianças devem estar lendo e escrevendo até os 6 anos de idade. E foi um programa muito exitoso, né? Acho que talvez alguns de vocês já devam ter ouvido falar que o Ceará sempre desponta aí como a melhor educação pública do país. Aqui está se investindo fortemente na educação de tempo integral. A gente já está caminhando para a universalização em 4 anos, né? Nos próximos 4 anos, já votado em lei, ou seja, independente de qual governador entre no próximo mandato, no ano que vem, o Ceará está com já, por lei, destinado esse percentual para que 100% das escolas do Ceará fiquem em tempo integral. Nós temos aqui um programa muito exitoso, que são as escolas técnicas, que também já são 120, são escolas que fazem as matérias do currículo normal na parte da manhã, e na parte da tarde ensina algum tipo de profissão. E são profissões bem interessantes, assim, modernas, né? Técnico em agricultura, a questão da TI, não são como antigamente, né? Eu lembro que, como eu disse aí, tem 40 anos que eu acompanho a política, antigamente as escolas técnicas ensinavam, não querendo desmerecer, mas era pedreiro, eletricista, marcenaria, e hoje as escolas do Ceará, elas têm uns cursos técnicos bem modernos, que o mercado absorve, a maior parte desses jovens já tem fila, às vezes, de empresas na escola querendo contratar. E até um tempo aí atrás saiu uma pesquisa que mostrou que 77 das 100 melhores escolas públicas do Brasil estavam no Ceará. E isso é uma coisa que orgulha muito a gente. E começou tudo com a história da alfabetização. É um programa que ele premia com dinheiro a escola que conseguia atingir aquelas metas, né? Existe um planejamento, tipo, as notas eram bem baixas, então, atingir uma média de 5,4, aí no ano que vem passar para 5,8, e no ano que vem para 6,2, e as escolas que vão conseguindo atingir essa meta, elas ganham uma premiação em dinheiro, é um dinheiro que é distribuído desde o porteiro da escola até o pessoal da direção. E aí tem um programa de apadrinhamento, uma escola que está numa melhor situação, apadrinha uma outra que está mais atrasada. A gente tem cursos constantes, os professores eles são obrigados a participar, sempre de reciclagem, de cursos, e Sobral, a minha cidade, eles estão com uma nota bem avançada no IDEB, e esse ano agora eles começaram a adotar o PISA, né, que é um indicador internacional de avaliação na educação, que a gente percebeu que o bom no Brasil ainda é muito longe do bom da média mundial, mas a gente importante que quando a gente atingiu esse índice bem alto do IDEB, a gente buscou novos desafios, né? Novos indicadores para que a gente possa colocar nossas crianças, nossos adolescentes no nível igual ao resto do mundo. E então, vai passar o próximo? Não, eu estou meio perdida, gente, eu vou confessar aqui uma coisa para vocês. Eu achei que essa aula era dia 14. Então, eu estou aqui ainda falando muito na base como eu digo, da intuição e da política que está meio dentro de mim. A minha vida é isso, eu estou sempre lendo essas coisas. Então, assim, esses movimentos dentro, né, mas daqui a pouco eu vou citar um pouquinho quais são esses movimentos que tem dentro do PDT, eles servem para várias coisas, né? Por exemplo, a MT, ela serve para a gente discutir quais são as nossas pautas. Por incrível que pareça, a gente briga dentro do nosso partido, né, Gleides? A gente tem ainda uma dificuldade, porque o PDT
tem lá no seu estatuto que 30% dos cargos devem ser ocupados por mulheres, mas a gente tem uma dificuldade, às vezes os homens criam cargos que não existem, porque eles não querem dar a vice-presidência, a primeira secretaria, e aí criam novos cargos dentro do partido para que possa ser cumprida essa cota. Então, a gente começa a briga mesmo dentro do nosso partido para ocupar mais espaços, e aí a gente tem os vários movimentos que, por exemplo, a MT, eu espero agora, né, as meninas já estão participando de reuniões, e a gente possa elaborar ideias para que eu possa defender essa bandeira das mulheres, levar quais são os anseios das mulheres do PDT, para que a gente possa defender uma bandeira, e depois esse grupo possa nos municiar de ideias para a gente defender projetos e votar coisas, apresentar propostas dentro da Assembleia Legislativa. E também temos na nossa MT, também tem uma companheira que vai, acho que mais de uma, né, Gleides, que vai para a federal. Temos duas mulheres que são candidatas, e aí a gente também pode discutir políticas federais para que ela possa apresentar projetos e discutir dentro da Câmara Federal, do Congresso Nacional. Bom, aí eu vou passar aqui, para vocês verem quais são todos os movimentos, como o PDT é organizadinho, né? A gente tem a AMT, que é a Ação da Mulher Trabalhista, a gente tem o movimento indígena, nós temos, como eu falei, a questão da juventude, que eu acho que é o setor mais bem organizado e mais aguerrido, que é a Juventude Socialista PDT. A gente tem o PDT Diversidade, que eu também sou muito ligada ao pessoal aqui, é um pessoal bem batalhador, que está sempre, por incrível que pareça, uma das dificuldades ainda das pessoas LGBT é conhecer quais são as leis que garantem os direitos, né? Quais são os decretos aqui no Ceará. Então, a gente trabalha muito com formações dentro de escolas, dentro de indústrias, dentro de órgãos do setor público, fazendo palestras para dizer quais são as leis que o Ceará tem, e nacional também, né? Porque a gente, ano passado, conquistou uma grande vitória, que foi diante da omissão dos nossos deputados, do nosso legislativo, de criar leis que protejam a população LGBT, da LGBTfobia, que é fortíssima aqui no Ceará. O STF equiparou o crime de LGBTfobia ao crime de racismo. Então, isso foi uma grande vitória, que a gente, inclusive, teve uma pessoa lá, vocês imaginarem, o bolsonarismo, ele trouxe muito prejuízo para nós, mulheres, e especialmente também para a população LGBT, porque quando você escuta da boca de um presidente que ele prefere um filho morto do que um filho gay, ou que um vizinho gay desvaloriza o apartamento da pessoa, isso empodera muito essas pessoas que antigamente tinham vergonha, né, de manifestar o preconceito, que elas hoje explicitem, né, agridam, digam que essas pessoas têm que apanhar e realmente espanquem. Uma coisa assombrosa aqui no nosso país, a média de idade, enquanto a nossa população aí está cada ano ganhando mais, né? A Covid baixou um pouquinho essa expectativa de vida da população brasileira, mas a gente vem crescendo nos últimos anos, já estamos chegando aí a uma média de 78 anos de idade, e uma pessoa trans, né, transexual, ela tem uma expectativa de vida de apenas 36 anos. E o Ceará nos envergonha bastante, porque nesse quesito a gente tem, nós somos, se considerar em números absolutos, o estado que mais mata, números relativos, né? Absolutos é São Paulo, mas se você considerar que o estado de São Paulo é 5 vezes o tamanho do Ceará, a gente é o segundo colocado, um pouco mais da metade dos casos. Então, é muito grave a situação da população LGBT aqui no Ceará. Aí temos o núcleo indígena, temos o PDT Axé,
que discute os aspectos das culturas originárias de matriz africana. Nós temos o da educação, que eu já falei, nós temos dos aposentados e pensionistas, o movimento cristão trabalhista, movimento comunitário, o movimento cultural, o movimento negro, também, que vem passando por um processo assim de aumento de violência. É absurdo o que está acontecendo no nosso país, com a polícia fazendo de conta que está combatendo o tráfico dentro das comunidades carentes. Todos os dias, né, a gente é acordado com notícias de pessoas com bala perdida, mulheres grávidas, crianças, e isso tem atingido especialmente a população negra, mais especificamente a população de homens, né, jovens negros da periferia. E a gente tem também o movimento sindical e o da anistia. Aí eu queria citar para vocês um programa interessante que tem aqui no Ceará, que também fazia parte, eu também esqueci daquele leque de coisas todos que eu falei para vocês, a gente tinha também um núcleo de anistiados, que faziam um levantamento de artigos da época da ditadura, de pessoas que foram perseguidas, de cearenses que foram perseguidos na época da ditadura, e o Ceará era mais eu acho que é o único estado do Brasil que tem esse programa. Existe aí uma tentativa hoje também pelo bolsonarismo de dizer que a ditadura foi uma revolução, né, que não existiu tortura, que apenas os bandidos, que eles chamam as pessoas, e esse núcleo lá da nossa secretaria, ele fazia esse levantamento de matérias da época. As pessoas tinham que comprovar que elas foram perseguidas pela ditadura, foram demitidas dos seus empregos, alguns deputados, políticos da época foram cassados porque criticavam o governo, e o Ceará dá uma indenização, que é simbólico, como eu falei, 30 mil reais, até 30 mil reais é o valor máximo, e um pedido formal de desculpas, né, porque, na verdade, foi a nossa polícia que perseguiu essas pessoas, então o Estado pede formalmente desculpas a essas pessoas que conseguem comprovar que foram perseguidas pela ditadura. Então, vocês podem ver aí a quantidade de núcleos, quais são as temáticas que são debatidas dentro do PDT. Então, esses movimentos, eles, como eu falei anteriormente em relação às mulheres, eles servem para discutir quais são os problemas que cada um desses grupos enfrenta e como a política pode trazer soluções. Aqui, quando eu falo da política, eu quero também me referir a essa história de que as pessoas estão num momento de negação da política, né? Como se você pudesse resolver qualquer problema de um grupo fora da política. Não existe uma solução para resolver os problemas da educação que não seja através da política. Não existe nada em relação ao feminicídio, em relação ao salário mínimo, à inflação, a questão do desemprego em massa da juventude, da informalidade que vem precarizando muito a reforma trabalhista que foi aprovada no governo Temer, que tirou direitos, que trouxe esse absurdo que é o trabalho intermitente. As pessoas agora, as empresas podem contratar pessoas sem nenhum tipo de vínculo. Isso é uma coisa que o tal do neoliberalismo, né, que diz que o mercado é que tem que resolver as coisas, mas você imagina daqui a alguns anos, quando toda essa geração de pessoas que estão trabalhando no Uber, no iFood, sem recolher na Previdência, sem ter nenhum direito, não estão recolhendo INSS, FGTS, e essas pessoas vão chegar na velhice sem nenhum tipo de apoio. Já estão hoje, né? Porque a gente sabe que uma pessoa do Uber que hoje cai, né, sofre um acidente, ela, da noite para o dia, fica sem ter como se manter e sem ter nenhum amparo, nenhuma garantia em relação do Estado, né, por parte do Estado. E aí, esses movimentos servem para isso, para discutir os assuntos e propor.
dentro do programa de governo do Ciro, o Ciro tem aí uma equipe, deve ter umas 400 pessoas que discutem todas essas temáticas, né? Eu acho, não sei se vocês devem, muitos de vocês, acompanhar o Ciro, você pode perceber que qualquer assunto que você aborda, ele tem sempre uma solução, uma crítica, aponta qual é o problema e aponta qual é a solução. Isso tudo surge muito dentro da universidade, que ele tem um movimento forte, especialmente da Fundação Getúlio Vargas, que traz tem alguém postando aqui sobre o cartão verde e amarelo que caiu, traz muitas ideias, mas também vem de dentro desses núcleos, que a gente está permanentemente se reunindo, o pessoal da MT já fez vários encontros e com as mulheres, e aí vão sempre sugerindo pautas para que a gente possa, para que o Ciro possa defender, né, em um possível mandato, conseguir implantar vários desses projetos. Aí eu queria falar um pouquinho para que vocês possam até se inspirar em algumas coisas, alguns projetos interessantes que tem aqui no Ceará. Não sei se vocês, aí acho que da MT, não sei se tem pessoas de outros movimentos, eu vi aqui, o pessoal postou mais do movimento. Aqui no Ceará, a gente está enfrentando um problema seríssimo, que eu acho que está no Brasil, mas aqui especialmente está muito forte, que é a questão das facções. A gente tem as facções aqui, elas fazem uma disputa muito grande de território e elas colocam muito a juventude negra para disputar mercado, né? Os grandes traficantes estão aí nos condomínios de luxo, nos bairros de classe alta e colocam os pequenos para fazer essa disputa, e a polícia entra também para fazer de conta, porque se quisessem realmente combater o tráfico, tinham que controlar as fronteiras. A Polícia Federal brasileira tem ridículos 12 mil homens, boa parte deles está em trabalhos burocráticos, e o nosso problema aqui no Ceará é principalmente em relação ao tráfico de drogas, que é um problema de competência constitucionalmente do governo federal. Então, o Ceará criou um programa de proteção, porque as facções, elas entram e aí elas dizem, você tem 24 horas para sair da sua casa, porque eles usam essa casa para abrigar os membros da facção, né? E aí essas pessoas muitas vezes chegam nas delegacias de polícia com a roupa do corpo, e o Ceará criou esse programa que é administrado por uma OSC, porque ele precisa ter essa agilidade, a gente não pode dizer, quando a pessoa está lá na delegacia com a roupa do corpo, sem ter o que comer, sem ter um transporte, sem ter dinheiro, o programa consegue prover alimentação, transporte e estadia, para que essas pessoas possam atravessar até que a polícia consiga chegar até a casa, consiga recuperar o bem da pessoa que foi expulsa do tráfico. A gente tem um programa aqui no Ceará, que o Ceará também tem um indicador ruim, a gente se depara nessa questão dos direitos humanos, é impressionante, eu sou xingada, gente, porque no meu perfil está escrito que eu sou ex-secretária de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Então, frequentemente, as pessoas querem me fazer alguma crítica e dizem, só pode ser uma defensora de direitos humanos, leva o bandido para sua casa, né? Vai criar o bandido na sua casa, você que está defendendo o bandido. Então, um dos direitos humanos fundamental das pessoas que o Brasil tem esse problema é a questão do registro de nascimento. A gente tem, aqui no Ceará, 3,8% dos cearenses não têm registro de nascimento. Então, às vezes comum você ver a pessoa que falece, que vai para o IML para ser identificado, e ela é enterrada como indigente porque nunca foi registrada, nunca teve acesso ao registro de nascimento. E a pessoa que não é registrada, ela passa a vida toda ao lado, né? Ela não consegue nenhum tipo de benefício, ela não consegue ter acesso a um BPC, a Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil, né? Renda Brasil, sei lá como é que é o nome desse programa do Bolsonaro.
Aí nós tivemos também a publicação do plano da política do idoso. Nós temos um programa aqui no Ceará muito interessante, que é para pessoa com deficiência, que, na verdade, o PDT deveria também criar, né, um núcleo de pessoas com deficiência. O Ciro tem um grupo que auxilia, mas ele não é formalizado. E aqui no Ceará a gente tem um programa muito interessante, que é o programa Praia Acessível, que é um programa que permite que as pessoas, idosos com baixa mobilidade ou pessoas com deficiência, possam tomar um banho de praia. É uma cadeira que tem rodinhas, ela anda na areia, e depois, quando chega na água, ela flutua. Aqui no Ceará também nós temos um programa, uma campanha, na verdade, que chama Ceará de Todes, que é em relação à população LGBT, que tem vários programas, né? A gente tem um programa Retifica Trans, e eu acho que a parte os direitos das pessoas transexuais ainda são muito desconhecidos da maior parte da própria população trans e do público em geral. A gente trabalhou muito forte aqui com palestras para esclarecer para as pessoas quais são Aí a gente tinha um programa que chama Oportuniza Trans, que a gente fazia busca ativa nas empresas para que elas contratassem pessoas transexuais e travestis. A gente conseguiu algumas coisas. Uma dificuldade muito grande das pessoas trans é conseguir retificar o nome. Eu nem sei, acho que talvez, não sei se caberia aqui explicar para vocês o que é uma pessoa transexual, porque às vezes eu escuto muito nas palestras as pessoas que acham que, por exemplo, uma mulher trans ou uma mulher travesti é uma pessoa que nasceu homem e de repente resolveu virar mulher. E eu procurei estudar isso, até fiz um curso na USP para que eu pudesse desenvolver melhor a política do plano, né, da política para pessoas LGBT aqui do estado do Ceará. E a gente, simplificando aqui, né, explicando um pouquinho mais superficialmente, não é bem isso, mas é uma pessoa que é como se ela tivesse realmente nascido no corpo errado. No caso, uma mulher que se identifica, né, uma pessoa que nasceu do sexo masculino, mas ela se identifica com tudo do universo feminino. E aí ela passa a se vestir de mulher, muitos conseguem colocar uma prótese, começam a tomar hormônio e desenvolvem um corpo feminino, mas elas têm dificuldade porque às vezes elas chegam no local e, por exemplo, um guarda, quando vai pedir a carteira de motorista, ele vê que é uma mulher que está dirigindo, mas no documento ali tem um nome de homem. E aí a gente tinha esse programa que chama Oportuniza Trans, que dá uma assessoria complicadíssimo para que essas pessoas consigam retificar o nome. São uns 16 documentos que as pessoas têm tem que provar que não tem dívida, que o nome não está no Serasa, no SPC, que pegar a certidão de nascimento, se for menor de idade, tem que pegar a autorização dos pais. Então, a gente tinha esse programa, temos esse programa aqui que tem uma advogada que acompanha essas pessoas, acompanha no cartório, muitas vezes os cartórios não conhecem, é loucura, né? Não conhece que a pessoa tem direito de mudar o nome. E uma das grandes conquistas aqui do Ceará, que eu acho que é um programa que quem for simpatizante da causa LGBT pode defender, que é um centro de referência, que também foi aberto aqui, com muito orgulho, durante o período que eu estive à frente da secretaria. É um centro de referência que acolhe pessoas LGBT, que tiveram seus direitos violados, né? Muitas vezes são expulsos de restaurantes, às vezes porque estão pegando na mão, são agredidos na rua. As histórias são muito tristes, não conseguem ter acesso a esse direito, que é de trocar o nome, de ter um documento. Aqui no Ceará é uma lei nacional também, né? Eu não sei também se vocês sabem que a pessoa, se ela não conseguir de imediato consertar, trocar o nome, retificar o nome, ela pode reivindicar que na identidade dela, no RG, ela consiga colocar o nome social, que é o nome que ela escolheu ser chamada. Então, é um direito também, e às vezes os lugares não conhecem esses direitos,
e aí eles procuram o Centro de Referência LGBT para ter uma assessoria jurídica. Ele funciona com basicamente 3 tipos de atendimento. O atendimento jurídico, né, que esclarece e pode esclarecer quais são os direitos, acompanha uma delegacia para denunciar um crime de transfobia, de LGBTfobia. Ele faz o atendimento social por um assistente social e faz também o atendimento psicológico. Essas pessoas chegam muito abaladas. Então, é um equipamento interessante, é um centro de referência que tem esses 3 tipos de profissionais que acolhem as pessoas LGBT que chegam lá com qualquer direito violado. Então, para falar... Pode passar o próximo, Bárbara? Já passou? Bom, então foi isso. Quando eu tive conhecimento, eu me filiei ao PDT, e quando eu tive conhecimento que o PDT tinha a AMT, eu logo quis me filiar, né? Você não tem que se filiar dentro da AMT, não é uma coisa automática. Se você for mulher, a gente tem várias mulheres que não são filiadas à AMT, a gente está sempre buscando que mais mulheres se filiem para que a gente possa discutir. A gente tem discutido muito frequentemente, que eu acredito que eu estou vendo que tem candidatas mulheres, o problema da violência política, né, que a gente enfrenta. Vários estudos mostram que nós somos frequentemente interrompidas nas nossas falas, questionadas. Se os homens falam de uma maneira mais enérgica, eles são lutadores, são bravos, né? São homens aguerridos. Se é a mulher que faz alguma defesa mais inflamada, ela é desequilibrada, ela está de TPM. Então, a gente escuta muito isso é uma coisa que nós mulheres precisamos batalhar dentro do nosso partido, como eu disse aqui no começo. Por incrível que pareça, a gente tem dificuldade de se impor, de gerenciar nossa verba, né? A lei diz que o dinheiro que é reservado para as mulheres deve ser gerenciado pela AMT, mas vários presidentes de partido têm essa dificuldade, ainda querem gerenciar e dizer como é que a gente deve gastar o nosso dinheiro. Então, é uma luta que começa dentro do partido. E o PDT foi um partido que o Ciro costuma falar, né? Eu segui um pouco a trajetória dele dentro dos partidos, e o PDT, eu confesso que foi o partido com que mais eu me identifiquei, porque é um partido organizado, né? Ele tem esses grupos dentro e são muitíssimo importantes para que a gente consiga nos embasar, porque só quem sabe a dor de uma pessoa... Eu não posso falar sobre o racismo, né? Eu não enfrento esse problema, então a gente precisa escutar. Eu não posso falar pela comunidade indígena, eu não posso sentir a dor de uma pessoa indígena que está tendo hoje a sua terra invadida. Aqui no Ceará também está muito forte essa questão das facções invadindo, e o governo Bolsonaro, que disse que não vai demarcar 1 centímetro de terra durante esses... Não fez, né? Já estamos no 4º ano, graças a Deus, no último dia. Eu espero que ano que vem a gente se livre desse homem. Então, é isso, gente. Eu espero ter falado um pouquinho da importância dos movimentos. Estou à disposição de vocês para responder qualquer pergunta, para falar da minha experiência aqui em relação a essa questão dos direitos humanos. É impressionante a dificuldade que as pessoas têm e como está deturpado esse conceito dos direitos humanos, né? Do idoso, da pessoa com deficiência. O bolsonarismo, basicamente, só enxerga direitos humanos como defensor de bandido. E a gente precisa discutir bastante e embasar a nossa fala para que cada um de vocês consiga se identificar com alguma categoria, né? Movimento sindical, jovem, movimento negro, e possa
desenvolver e que daí surjam, né, de que vocês consigam militar e consigam se eleger e no futuro apresentem propostas para melhorar a categoria e o movimento ao qual vocês pertencem. Obrigada, Gleides. Obrigada a vocês por terem ouvido. Muito obrigado, Lia. Parabéns pela apresentação. Acho que nessa conversa você passou muito bem a importância dos movimentos partidários na ação, na construção do partido. Eu acho que é justamente isso, para a gente fortalecer esses movimentos, para a gente poder fazer o que eles defendem. Só um minuto. A gente já vai abrir aqui o microfone para as intervenções. Para a gente poder fazer valer o que eles defendem na prática, não só no discurso, a gente precisa ocupar os espaços políticos, né, os espaços eleitorais. A gente precisa estar na Assembleia Legislativa do Estado, a gente precisa estar na Câmara Federal, a gente precisa estar no Executivo, tanto os homens quanto as mulheres que militam nesses movimentos. Então, acho que você passou isso de uma forma muito, muito clara, muito interessante, muito instigante aqui, que eu acho que vai fazer todos e todas nós refletirmos sobre a importância de fortalecer os movimentos. A Gleides, eu acho que não vai poder ficar até o final, pelo que eu tinha conversado com ela. Então, antes de passar a palavra para as outras pessoas, eu vou pedir para a Gleides fazer a intervenção dela, caso ela não fique até o fim. Vou poder ficar mais um pouquinho, Jean, deixa eu ouvir o pessoal. Eu tenho às 21. Dá para eu ficar aqui, aqui é o que eu vou abrir a sala, mas dá para eu ficar aqui mais uma meia horinha. Quero ouvir o pessoal. Tá bom, Gleides. A professora Fátima e o seu Roberto estão aqui com as mãos levantadas, né? Peço que quem quiser se manifestar, levante a mãozinha, ou então coloque aqui no chat. E vou pedir também a gentileza de que sejam intervenções curtas, né? Para que possa dar oportunidade de outras pessoas também realizarem intervenções. E a cada duas, se for pergunta, ou não também, se for consideração, a gente abre a cada duas para a Lia comentar. Professora Fátima. Boa noite, né? Boa noite a todos, né? Eu já havia dado boa noite. E meus parabéns, viu, Lia? Nossa, gostei demais da sua apresentação. Me orgulho, porque eu também sou cearense, tá? E a nossa luta sempre é para o bem-estar do Brasil, né? No caso aí no Ceará, que eu tenho uma família muito grande aí, inclusive vou fazer o comentário de você para minha família, como pré-candidata. Então, Lia, eu vou tentar resumir. Eu sou professora, já sou aposentada e eu estou na ativa ainda, né, como contratada. Eu fui efetiva, tudo, né, fui titular de cargo e sempre tive muito mais respeito na sala de aula de que hoje eu vejo os contratados, sabe, serem muito humilhados. Não é no meu caso, porque eu já tenho uma prática. Mas esses novos que estão sendo contratados estão sendo realmente muitos judiados. Aí vem um comentário. Você falou da escola integral, né, que eu já vi, eu já li sobre a escola integral em Sobral, do fundamental, não é isso? Beleza. Que eu me baseio muito nisso quando eu faço os meus comentários, né? Até para os meus alunos, né? Falando como que é o estudo lá no Ceará, principalmente no interior do Ceará, né? Que é uma coisa que estrondosa, que representa o Brasil, né? Eu sempre faço esse comentário. Agora, a escola integral aqui em São Paulo está pegando tanto o fundamental como o médio. O fundamental, até minhas amigas são novas, tudo, estão adorando. Mas o médio já viu uma polêmica, né? Que o próprio aluno, ele fala, como professor, eu vou largar o emprego, eu ajudo a minha família,
né? Como aí uma das palestras com o Rocieli, que era o nosso secretário, eu fiz essa pergunta online. E como fica a situação de um aluno que é empregado e precisa praticamente o dia todo trabalhar? Aí ele falou, não, professora, tem uma solução. Ele vai entrar às 6h30 da tarde e um sábado sim e outro não vai ser o dia todo, e eles não aceitam. Então, aqui em São Paulo há um impasse forte sobre não aceitar a escola de tempo integral, pelo aluno e pelo professor que tem 2 empregos, e são efetivos nos 2 empregos. Tá? Eu queria que você desse mais ou menos um comentário sobre isso, porque eu acho assim, se ele pagar, né, se o governo ou a prefeitura pagar um dos cargos e pagar decentemente, dá para ele ficar só em um. Então, tem essa política também, né? Valorizar o professor, porque o desgaste é muito grande, muito forte, e ele não pode largar um para ficar só com o outro, porque ele vai, né? Aqui o custo de vida é muito caro, e ele depende dos 2 empregos, entendeu? Não, eu sou totalmente a favor da escola integral, com certeza. Tá? Então, eu queria fazer esse comentário e te parabenizar mais uma vez. Realmente, Fátima, aqui nas conversas com a secretária de Educação, ela falou que tem também esse mesmo problema, né? Muitos adolescentes ajudam na renda de casa, e eu não tinha pensado ainda na gente, realmente, eu não pensei em uma solução para isso, né? Como é que a gente... Sairia muito caro, eu acho, para o Estado fazer alguma complementação de renda para esse jovem, né? Para ele poder estudar, mas eu realmente teria que refletir mais sobre essa questão. Tudo bem, tudo bem. E se for o caso, depois, né, Jean, os dados dela ficam para a gente se comunicar, não é isso? Aí a gente conversa. Vou pedir a Bárbara aqui para colocar no chat. Tá, beleza. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Fábio. Eu estou Seu satisfeita, Roberto. né? Agora vê aí quem quer. Seu Roberto está com a mão levantada. Se quiser fazer alguma intervenção, é só abrir o microfone. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite, sim. Boa noite, professora Lia. Eu não tenho muitas perguntas a fazer, mas queria parabenizar aí a sua exposição e sua fala e dizer que esse problema, além de ele ser geral aqui em nosso país, você ter falado sobre a questão da inserção aí dos negros nas drogas, os vários segmentos da sociedade são utilizados por essa gente aí que reproduz aí a violência, né? Reproduz a violência, as agressões a vários determinados segmentos sociais, né? Tanto esses segmentos que você já elencou aí na sua fala, e que isso decorre mais de nós lutarmos mais por políticas públicas, por ações afirmativas, e formular a proposta e fortalecer nossas entidades, nossos grupos, para combater essas distorções em cima desses chamados grupos vulneráveis, como as mulheres, negros, idosos, né? O pior que essas agressões que a gente vê através aí dessas opressões que a gente sofre, que reproduz a fome, a miséria e a pobreza, e a tendência é que a gente procure se organizar ainda mais para que a gente possa se fortalecer. Isso passa também, como a professora está falando aí, pela base da educação. Também porque só a educação sozinha também não vai
resolver o problema. Mas é possível que a gente fosse fortaleza nesse sentido, né? E agora mesmo, a gente vê essas coisas que estão acontecendo nas escolas, e hoje eu vi num jornal aqui em São Paulo, que os adolescentes estavam havendo estupros dentro das escolas. Veja que aí já é uma preocupação muito grande, porque isso aí já é uma base fortíssima que nós temos que combater. Então, esses grupos já começam a tentar fragilizar essas bases que são importantes. E eu entendi bem a sua fala, a sua explanação na questão de direitos humanos. A questão não é defender bandidos, só defender injustiças, distorções e agressões em cima de determinados segmentos sociais considerados vulneráveis e, às vezes, não, até para não reconhecê-los como cidadãos, para que eles não possam estar reclamando e exigindo os seus direitos. Parabéns aí por a sua fala, a sua explanação. Muito obrigado. É absurdo, né, Roberto, o que está acontecendo, porque o que a polícia faz hoje é fazer de conta, porque o que o Brasil deveria usar era inteligência. Você tem que pegar, na verdade, o grande, né? O grande traficante. Porque você entra nas comunidades atirando, você pega, né, homem, idoso, mulher, criança, grávida, como já aconteceu, e não resolve o problema, porque você, enfim, eles acham que se matar, né, adianta alguma coisa, né, o tráfico rapidamente repõe, né, esse jovem, e tá absurdo aqui no Ceará, é triste, triste, já foi criado um comitê para erradicar o assassinato da juventude, e o perfil é bem esse, e se observa que eles matam, e em seguida, a família daquele que perdeu o jovem volta para matar, às vezes, alguém, a mãe, um irmão pequeno. Então, assim, é uma selvageria o que está acontecendo aqui, e a gente, infelizmente, não vê o governo preocupado com isso, né? Não existe um movimento de inteligência dentro da Polícia Federal, especialmente, de fiscalizar as nossas fronteiras. Enfim, é muito triste o que está acontecendo com a juventude negra desse país. E não intervenção, não estender o assunto, o Rio de Janeiro, porque agora a senhora falou uma coisa interessante da questão do Rio de Janeiro, das invasões das favelas, que também não resolve. Aquilo, o pessoal finge que vai resolver algum problema, mata mais gente dentro da favela, e o problema passa pela questão das estruturas de oportunidade, de organizações de trabalho, educação, como exemplo, os bisolões que eles abandonaram lá no Rio de Janeiro, e isso também acontece aqui em São Paulo. As facções, o confronto policial. Veja que nós estamos com um problema muito gravíssimo aqui da Cracolândia, que vem se estendendo há 30 anos, mas que eles saíram empurrando com a barriga, até chegar no ponto que está e que não vai resolver com facilidade. É uma questão de educação, de saúde, e não é questão de força. E lá dentro também estão os movimentos sociais em torno disso, tentando também nos fortalecer e combater essas distorções. Agora é a Chan. Eu vou reforçar só, pessoal, para a gente ser sucinto aqui, a gente entende que a Lia também está em agenda de campanha, ela abriu um tempo precioso na agenda dela para a gente, então vamos tentar ser sucinto, e a gente vai estar encerrando as intervenções aqui na fala do Cláudio. Então, após a Chan, tem aqui o Jonas Duarte, tem o Cláudio e depois a Gleides, tá certo? Então, a gente encerra agora as inscrições, são esses que estão inscritos, para a gente poder aqui adiantar esse espaço. Então, passo a palavra para a Chan. Boa noite. Estão me escutando? Está dando para ouvir? Sim, está dando para ouvir bem. Boa noite, Lia. Boa noite a todos. Minha pergunta é um segundo. Todo mundo fala muito na política, na reunião, pode contar no relógio, Jean.
todo mundo fala muito sobre solução, né? A gente se reúne e fala, a minha pergunta é muito simples. Como você lida, é um pouco pessoal, como você lida com a sua impotência? Ai, você sabe que é muito difícil, é adoecedor. Você sabe que de uns meses para cá, eu parei muito de me informar das coisas, assim. Hoje eu me dedico muito à minha campanha, eu procuro usar a internet para me informar sobre, enfim, projetos para mulheres, sobre mulheres que se destacam no feminismo. Às vezes eu me interesso, às vezes não, muito, eu me interesso muito por temas nacionais, mas eu não fico mais olhando o que o Bolsonaro faz, porque é adoecedor. E eu tento me contentar com as pequenas vitórias, especialmente aqui no estado do Ceará, porque senão a gente é muito difícil, está muito difícil. Se você tiver o mínimo de empatia, está muito difícil viver nesse país, muito difícil. Então, eu acho que é isso. Eu tenho procurado me isolar, focar mais nas coisas aqui do Ceará e me contentar com as pequenas conquistas que a gente vai tendo aqui, porque é muito difícil. Como é que você tira a juventude de uma situação dessa, com o país vivendo essa crise que não tem emprego para ninguém? Como é que você escuta que, hoje em dia, o maior sonho que apareceu, outro dia o Ciro falou dessa pesquisa, o maior sonho, o percentual mais alto no sonho da juventude brasileira é sair do país. Que país pode ter alguma chance de futuro com a juventude que quer ir embora? Né? É enlouquecedor. Esse homem, ele é adoecedor, sabe? Parece que ele fica procurando todo santo dia. Eu não sei se vocês, né? Como eu disse para vocês, eu parei de uns meses para cá, uns 2 meses para cá, eu não assisto o jornal, eu entro nas redes sociais, quando eu vejo uma coisa assim que é pesada, eu já passo, porque senão a gente não consegue, não consegue. A fome está demais e as pessoas, elas me veem por ser uma pessoa do poder, né, que tem muitas amizades, que está na política há muitos anos, elas me veem como uma porta de saída. Então, eu chego, aí as histórias são assim, a minha mulher está grávida, eu estou desempregada há 2 meses, eu fui expulso, fui despejado da minha casa, estou morando num quartinho no fundo do meu trabalho que meu chefe cedeu. A questão Eu vou me do matar, eu ouço muito sistema de, isso. sabe, pessoas com câncer que não conseguem ter acesso à quimioterapia. As histórias que eu escuto são de enlouquecer, e você não consegue resolver. E aí, muitas vezes, as pessoas... Ai, não, mas se você quiser, é só ligar para alguém. Como é que a prefeitura de uma cidade absorve todo mundo que está desempregado? É impossível. Se ela pegar todo mundo que está desempregado, não sobra dinheiro para nada. Né? Então, realmente tem sido muito difícil, tem sido muito difícil. Aí, o que eu tenho feito é isso que eu falei para você, né? Comemorar as pequenas coisas. A nossa cidade lá, Sobral, ela tem tido muitas conquistas, né? E através da política, mas as histórias que a gente escuta no dia a dia é muito difícil, muito difícil. Obrigada. Jonas Duarte. Jonas, acho que está sem microfone. Vai lá, Cláudio, depois Gleides. Jonas, tá aí? Não. A Gleides não vai falar porque ela tem que sair? Alguma coisa assim? Tá me ouvindo ali? Não tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estamos Tá dando para ouvir, tá um pouco ruim, mas dá para ouvir. Então vou encostar o microfone mais perto aqui. Liga, você acha que precisamos fazer um novo Estado no Brasil, uma nova sociedade, com novas políticas sociais, humanistas, com respeitos, deveres, mais responsáveis, Jonas, do Ceará também? Escutou, Bárbara? Um novo Estado.
Alguém podia traduzir aí para mim o que ele falou? Tá chiando muito para mim aqui. Eu acho que o som dele não está muito bom. Eu acho que vamos, infelizmente, Jonas, como o seu som não está bom, vamos pular aqui. Vamos passar para o Cláudio, que está com som bom, tá bom? Desculpa, Jonas. Se puder escrever, se você puder escrever, a gente lê aqui. Oi, Lia, tudo bem? A Gleides bem. não quer falar antes? Ela tem horário, alguma coisa assim? Não? Então, é ótimo, gostei muito da sua fala, tá? Eu tenho uma visão dentro do partido, que é uma visão assim, bem ampla. Eu acho que o partido ele tem que atuar nas comunidades, ele tem que buscar as comunidades, não só na época de política, mas de campanha, mas antes, né? Entrar lá com a ideia do trabalhismo, e, com isso, implantar certas ideias dentro dessas comunidades. E, para isso, tem que implantar grupos de atuação, né? Uma coisa ruim do PDT e também de vários partidos, eu vou dizer de quase todos, é que a gente fala para pessoas iguais a nós. Nós temos que ir à comunidade e falar com o povo, né? Levar nossas ideias para fora do partido. Porque as ideias trabalhistas, eu acho que todo mundo que está aqui dentro sabe quais são. E se não sabem também, é só ouvir Brizola 10 minutos que vão saber quase tudo sobre isso. Então, a minha pergunta para você você não acha que o partido, o PDT, vamos falar do nosso partido, nós devemos atuar mais nas comunidades? Devemos levar mais trabalhos à comunidade, estar lá, ajudando, por exemplo, como você disse, a questão do nome social de algumas pessoas que precisam? Se nós tivéssemos um grupo de trabalho dentro do partido de advogados, no qual eu me incluo, por que nós não podemos fazer isso? Não podemos ajudar essas pessoas? De uma forma direta, nós estamos ajudando o partido, né? Então, assim, algo que eu vejo, né, uma crítica ao PDT, são a todos, é que a gente procura fazer uma campanha mais forte só na época da eleição. A gente precisa estar presente na comunidade o tempo todo, né? Eu já digo que quem está pensando, por exemplo, em ser um candidato a vereador, não é meu caso, já tem que estar trabalhando já com essas ideias. Porque quando o nome chegar lá daqui 2 anos, não vai chegar só um nome, um oportunista, vai chegar uma pessoa com um projeto, uma pessoa conhecida. Não é? Então, é uma crítica que eu faço, não ao PDT, a todos os partidos no geral, eu já tive em 3, PV, o pessoal também, é que isso teria que ser feito de uma forma mais incisiva. Obrigado. Boa noite a todos. Sem dúvida, Cláudio. Como eu fiz aí a piada, né, de dizer que a minha secretaria lá, Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, com mais todas essas coisas que eu falei, eu trabalhava pela dificuldade de orçamento, tirando o dinheiro que já vinha, por exemplo, para esses programas de proteção a pessoas ameaçadas de morte, já são programas, tem um deles que é desde 97, então o governo Bolsonaro meio que manteve, né? Não teve nenhum corte nesses programas. Mas, tirando essas coisas que já vinham de governos anteriores, nós não recebemos nenhum centavo, não conseguimos nada, porque não existia programa. Duas vezes só, nesses 3 anos que eu fiquei à frente, nos chamaram para assinar um pacto, né? Por exemplo, um deles foi um programa para idoso, chamava Idoso Saudável, Idoso Ativo, que eles iam dar uns kits, que era uma caixa de som, um microfone, uns cones e umas colchonetes daqueles para os idosos fazerem um exercício. E aí tinha que assinar esse pacto, né, de aderir a esse programa. A gente tinha que mobilizar vários municípios, o prefeito tinha que se comprometer a fazer um programa, né, um plano da política para o idoso do município, e a gente fez um movimento enorme para conseguir que esses municípios se inscrevessem para ganhar esses tais kits. E isso foi em 2019, antes da pandemia, eles chamaram a nossa coordenadora para ir para Brasília para o lançamento, e até hoje esses kits nunca chegaram. A gente fez E outra vez foi o negócio do subregistro também, que chamaram a gente para aderir ao Pacto pela Erradicação Nacional do Subregistro. E aí nós fomos, assinamos o pacto, e eles fizeram também, a gente tinha que aderir, tinha que conseguir, porque a ideia era abrir, esse é um dos projetos que eu quero apresentar, né, como deputada, que obrigar que cada hospital tenha dentro um escritóriozinho para fazer o registro de nascimento dos bebês, para que a mãe já saia
de alta com o bebê com o registro de nascimento. Isso já é uma diretriz do Conselho Nacional de Justiça, mas até hoje não foi implantada. Então, eu pretendo reforçar, obrigando que as maternidades tenham esse núcleo de registro de nascimento. E aí o governo Bolsonaro nos chamou também para fazer, e a gente tinha que conseguir que cada diretor de hospital assinasse um compromisso dizendo que disponibilizaria um funcionário para fazer esse registro de nascimento, e o governo federal, a contrapartida deles era dar um computador e uma impressora. E a gente também fez uma mobilização enorme, saímos contactando o diretor de hospital, e, enfim, fizemos e tudo que eles pediram. Isso aí foi, acho que no começo de 2020, finalzinho de 2020. Até hoje, nós nunca recebemos nenhum computador e nenhuma impressora. Então, foi muito difícil trabalhar, e então a gente trabalhava muito com palestra, e é muito interessante, porque as pessoas não conhecem, né? Ela não conhece os direitos dela, é muito gratificante, é uma coisa que é de graça, quer dizer, a gente gasta dentro do estado quando vai para fora da capital, né, para o interior, para dar essas palestras, mas a gente fez muito curso online, então isso aí era 0800, e a gente percebe uma mudança de postura, sabe? Professor que passa a conhecer, especialmente em relação a essa questão LGBT. É um universo muito desconhecido, as pessoas acham que usam muito ainda o termo opção, né? Tem que respeitar a opção sexual da pessoa, e a gente batia muito. Não é opção, a pessoa nasce assim, a sexualidade é uma coisa que se impõe. Né? Orientação sexual, não opção. Orientação sexual, exatamente. A gente tem que respeitar a orientação sexual dos outros. E a gente tinha muito feedback positivo, sabe? As pessoas, que bom, professores, eu não sabia, e agora vou acolher mais. São pessoas que se automutilam, que se suicidam. O índice de suicídio entre pessoas LGBT é 7 vezes o da população heteronormativa. Então, é muito gratificante isso que você falou, não custa nada, né? A gente vai e está perto da comunidade, às vezes dá uma orientação jurídica. Eu sou médica, às vezes eu faço umas ações também, e outro dia eu fiz foi uma das coisas que me adoeceu, mas ao mesmo tempo me deixou feliz, que foi uma pequena conquista. Eu levei um colega que é psiquiatra, porque eu descobri uma associação de mães muito pobres que não conseguem a aposentadoria, o BPC, do filho autista com autismo grave. Eu não conhecia nem assim o autismo profundo, né, em alto grau. Então, são meninos que dormem 4 horas por noite, muitos deles se automutilam, bate a cabeça na parede, e vários deles com cicatriz. As mães, 80% não tem nenhum tipo de auxílio do companheiro, isso é uma coisa gravíssima que está acontecendo no nosso país, e a gente precisava, a questão do abandono parental, tanto financeiro como afetivo, e a gente conseguiu fazer o laudo para 28, não, a gente atendeu 28, mas eu não lembro exatamente quantos, acho que demos uns 12 ou 15 laudos de crianças gravíssimas, que a mãe precisa de um auxílio para poder, não consegue trabalhar, porque uma pessoa que dorme 4 horas por noite, que tem mais 2 filhos, que não pode, um dos filhos ameaça ela de matar, ameaça os irmãos, então são mulheres extremamente adoecidas, abandonadas, não consegue, o INSS não disponibiliza, a rede de saúde municipal não disponibiliza uma consulta especializada, né, um médico que tem que saber quais são os critérios que a doença tem que preencher para que ela reivindique esse BPC. Então, são realmente coisas que eu acho que a gente, nem só como partido, mas quanto mais ainda com o partido, né, a gente deveria estar mais perto das nossas comunidades. A carência é muito grande. De informação, às vezes de informação. Gleides. Socorro. Pronto, liguei meu microfone. Toda vez que eu vou ligar o microfone, eu tenho que pedir um socorro. Bom, eu vou tentar
fazer um apanhadinho aqui de algumas coisas que a Lia falou e te agradecer muito, Lia. Eu quero aproveitar também, antes que eu me esqueça, de agradecer a Bárbara, que fez essa articulação, cuidou da agenda aí para que a gente pudesse ter a Lia aqui no dia de hoje. Então, Bárbara, como eu sei que você está aí, obrigada, querida, viu? Lia, você falou bastante sobre os movimentos, né, do partido, e esse era o tema de encerramento, porque é fundamental que a gente escolhe um partido. Eu já sou pedetista há bastante tempo, eu escolhi estar aqui, né, inclusive para fazer esse enfrentamento que você falou, né, às vezes dá uma raiva danada, aí a gente fala assim, eu vou sair, Xan, dá até risada, né, Xan, eu falo assim, eu não aguento mais, aí eu falo assim, se eu sair é um a menos, eu vou ficar, porque a gente tem que ficar dentro da estrutura partidária, para a gente poder avançar um pouquinho em todas essas problemáticas que você colocou tão bem aí com a tua experiência, com essa secretaria, que é aquele teu irmão que ninguém conhece faz essa piada, mas é uma piada que é para chamar a atenção mesmo, né? Eu achei engraçado quando falou, tem um irmão que é governador, eu falei assim, oh meu Deus, não deve ser fácil ser irmã desse homem que foi governador, que faz piada com uma secretaria que sofre tanto, né? E isso deve ser bom até para amenizar todo o trabalho que é estar numa secretaria com a importância que é a tua secretaria, e importante, mas que sofre tantos ataques devido à conjuntura que a gente vive agora, né? Há todo um esquema um esquema político de fazer a desvalorização dessas secretarias que atendem todas essas pautas que você tão bem colocou. E aí eu queria, sobre esse apanhado, dizer aos pré-candidatos e às pré-candidatas que aqui estão, quão é importante você estar organizado dentro do seu partido, né? O quão é importante você escolher um lugar para você fazer sua militância. O Cláudio estava falando aqui, olha, o partido tinha que estar nas comunidades, o partido somos nós. Nós temos que estar na comunidade, Cláudio, e não dá, inclusive, e fica aqui uma dica legal para você, Cláudio, eu sou militante, eu não tenho nenhuma pretensão de disputa partidária, as pessoas sabem disso, acabei fazendo uma disputa em 2018 aqui, muito por conta dessa construção do empoderamento feminino. Se eu dissesse que eu não queria ser candidata, provavelmente as pessoas diriam que a gente deu a oportunidade e ela não quis, ninguém deu, a oportunidade foi construída pelas mulheres aqui do estado de São Paulo, e a gente foi vista o suficiente para ser indicada para ser candidata a vice-governadora. É uma construção política, né? E é com essa atuação. Então, não dá, por exemplo, quando você usou, Cláudio, para te dar uma dica aqui, quando você usou, olha, o partido tem tantos advogados para eles, por exemplo, para atuar na comunidade, para a questão do nome social. Não, os advogados dos partidos nem podem ser usados para isso, né? Os advogados dos partidos só podem estar aqui para fazer a questão do atendimento da política eleitoral e partidária mesmo, mas nós pode temos pedir poder umas horinhas público. voluntário, Gleice. Sim, é isso que eu ia dizer. Nós temos o poder público. Então, nós, como agentes e militantes de partido, cabe a nós irmos para a comunidade e buscar a OAB, que tem esse serviço gratuito, e que as pessoas que estão lá na comunidade, às vezes, não conseguem chegar nelas, porque elas não têm dinheiro para pagar uma condução para chegar lá na OAB, porque elas não têm instrução para chegar e saber que esse serviço é gratuito e é obrigatório que a OAB faz esse serviço. Então, somos nós que estamos no partido. Se nós, enquanto militantes, não tivermos essa iniciativa, e essa iniciativa ela não é eleitoreira, ela precisa ser de militância mesmo, né? Porque nem todo mundo que está no partido político quer ser candidato ou candidata, está aqui pela construção e por saber da importância. Então, a gente tem, por exemplo, os núcleos de base, que eu acho que foi o único que ali esqueceu de dizer, né? Mas a gente tem um núcleo de base que você pode montar dentro das suas comunidades, ali na garagem da casa de alguém, e ele é um instrumento de fortalecimento da política partidária, de fortalecimento do partido. Então, acho que a gente tem várias formas, várias maneiras de pegar esses movimentos todos que a Lia nos colocou aqui e colocar esta política em prática, essa militância em prática dentro das comunidades, né? Eu sou militante, eu estou dirigente hoje por acaso,
mas eu estou na militância há mais de 30 anos, né? Então, o PDT é o único partido de militância partidária. Eu nunca estive em outro partido, apesar de viver muito próximo de outros partidos. Então, eu acho que a gente tem essa função agora, e acho que a Lia trouxe um pouco dessa experiência para a gente utilizar ela nesses espaços, dessa forma importante que o Cláudio, que o seu Roberto e a Chan e a própria Maria de Fátima falou aqui. Queria fazer duas observações aqui, só também para vocês, de que, assim, esse processo de formação política, ele é muito importante. A formação para os pré-candidatos e tal. Mas eu queria que vocês refletissem bastante aqui, fazendo o meu recortezinho de gênero, que é sempre feito, é de que é assim. Nós, mulheres, nos exigimos bastante, a gente está sempre exigindo de nós mesmas que a gente precisa se formar, que a gente precisa ter formação, mas tem um bando de homens bem desqualificado governando o país aí. A gente pode falar o nome do tal do presidente da República, que não tem formação nenhuma, nem formação política, ele é completamente desprovido de inteligência. Eu nunca chamei as pessoas que votaram neste homem de gado, porque elas não são. Não é essa nomenclatura que a gente deve dar às pessoas. As pessoas estavam frustradas e não aprenderam a votar. Que se tivesse aprendido a votar, o Ciro estava governando o país. Era a nossa única opção em 2018. Em 2018, nós não tínhamos opção. Outra opção era Ciro Gomes e ponto, e acabou. Mas a gente não construiu, o país não construiu essa leitura para as pessoas. E a gente conseguiu ter hoje, como presidente, um cara completamente desprovido de inteligência intelectual e principalmente de inteligência política. É zero. Tudo que a Lia bem pontuou aqui é falta de inteligência política e de um cara que ficou 30 anos no poder. Portanto, é porque é desprovido de inteligência. Então, não foi capaz de, em 30 anos, na política, aprender a fazer política ou aprender a fazer qualquer coisa que beneficiasse as pessoas que elegeram ele e também as que não elegeram. Quando a gente ganha uma eleição, a gente governa para quem votou na gente e para quem também não votou. A gente não pode escolher governar só para quem votou na gente, né? E eu acho que a Lia trouxe essa reflexão aqui. Te agradeço muito, Lia, te ver falando no nosso encontro em Gramado foi empoderador para mim, porque você realmente mostrou uma mulher incrível, uma mulher completamente politizada naquele encontro. Eu conhecia a doutora Lia, eu conhecia a secretária Lia, e todo mundo conhece a Lia Irmã do Ciro. Eu tive a honra ali de conhecer a tua vivência política, né? A tua militância, e hoje ela foi fundamental aqui de novo para a gente poder fazer esse encerramento dessa formação tão importante aqui para nós, que somos militantes do partido, para aqueles e aquelas que serão candidatas e candidatos, e para aqueles e aquelas que querem construir a política partidária sem propriamente estar disputando um objetivo. Então, eu quero te agradecer muito ao Jean por ter levado tão a sério a discussão dos 50% de participação das mulheres como palestrantes aqui. Então, parabéns ao Jean, que é o nosso secretário-geral estadual, não é isso, Jean? Eu morro de medo de dar as nomenclaturas diferentes. Secretário executivo. Isso, aqui da FLB, que tem sido um instrumento importante, que a gente está sempre pegando no pé. Essa FLB é muito composta por homens, precisa vir as mulheres ajudar, e a gente ajuda, e é essa construção que é importante, né, das mulheres virem, não para ajudar, mas para construir, que a sociedade já diz que a gente ajuda nas despesas, sendo que a gente não ajuda nada, a gente faz somar. A mulher, quando pergunta se você trabalha, eu ajudo meu marido. Não, querida, você compõe renda, né? Ninguém ajuda o marido, né? Todas as vezes que você falou aqui, você se relacionou às mães. Essa última fala sua aí, ela chega a doer na gente, né? Porque você falou, são mães que são ameaçadas pelos filhos, são mães que não têm... É sempre as mães, né? Onde é que estão os pais das pessoas sem registros? Né? Então, a gente precisa fazer sempre essa leitura, e é realmente a carga
ela é extrema e a gente precisa fazer sempre uma leitura a partir de um olhar de alguém que tem a vivência técnica, política e também acadêmica que você tem. Então, eu quero te agradecer muito em nome de todas nós e de todos, porque eu não falo só em nome das mulheres, assim como eu, quando tem muitos homens que falam, e eu entendo que eles também falam em meu nome, apesar de não falarem por mim, porque a gente não fala pelas pessoas, né? A gente se sente representado por elas. Então, minha linda, eu podia te chamar aqui de doutora Lia, eu podia te chamar aqui de secretária, eu podia te chamar aqui de várias coisas, mas eu vou te chamar de companheira. Muitíssimo obrigada por esse momento aqui, de nos ajudar nessa qualificação, nessa formação. Você tem aqui grandes admiradores e admiradoras, e tem também companheiros e companheiras aqui. Então, muitíssimo obrigada, parabéns, foi uma conversa ótima. Foi uma aula, sim, tá? E foi uma aula muito agradável. Eu fiquei muito contente no seu início, principalmente quando você pediu para a gente falar lá no chat. Acho que isso é bastante enriquecedor para a gente. Então, muitíssimo obrigada, parabéns para todo mundo que participou da formação, que deu as suas opiniões, que colocou aqui. A gente pega tudo que vocês falam depois e leva para poder fazer um apanhado de tudo e tentar melhorar. Então, as falas do Cláudio, da Xan, do Jonas, do Roberto, da professora Fátima, de todo mundo que falou aqui, do Jonas, a gente pega todo esse apanhado para a gente tentar ir melhorando aqui, enquanto somos dirigentes, mas principalmente militantes do partido que nós escolhemos para militar. Muitíssimo obrigada, Lia. Eu vou fazer campanha para tu, pelo menos 2 dias, já me comprometi de ir para aí, e quero muito que você seja eleita. Eu tenho certeza que você será. E eu estou doida para ir depois visitar a deputada também do Ceará. A amiga eu já fui, agora falta ir visitar a deputada. Venha sim. Então tá, gente, eu que agradeço. Só para falar rapidinho, aí o Jonas deixou uma... que eu acho que eu falei lá no dia, né, Gleides? Eu queria, se eu pudesse escolher qualquer poder sobrenatural, eu escolheria fazer as pessoas entenderem a capacidade que o Ciro tem. Gente, vocês não têm noção do poder que esse homem tem, de trabalho, de entender de tudo. Ele é uma máquina para trabalhar, ele vive para isso, ele respira a saúde, a educação, né? Ele está sempre se aperfeiçoando. E é uma pena muito grande esse país estar nessa situação, sabe? As pessoas empobrecendo, você vê pessoas do Uber e do iFood achando que aquilo é uma grande... Não se pode criticar, porque eles já estão dando uma oportunidade, e é um absurdo que essas empresas estão tirando de dinheiro às custas do suor das pessoas, trabalharem 14 horas. Outro dia eu peguei o Uber, o senhor trabalha 14 horas por dia para poder pagar o carro que não é dele e tirar algum dinheiro para se sustentar. E nesse país tudo hoje é voltado para os poderosos. A companhia elétrica aqui do Ceará é um absurdo, ela rouba das pessoas, ela passa 9 meses, 1 ano, uma escola pronta e ela não vem ligar. E a agência reguladora do governo Bolsonaro só beneficiando, porque é uma empresa italiana. E a função é fiscalizar essa ANEEL aí, que a função é fiscalizar. Está tudo errado nesse país, está tudo errado. As pessoas estão... A educação, a saúde, as pessoas estão morrendo que nem barata. A pessoa com câncer não consegue. A pessoa doente, com bebê, não consegue uma consulta, como é que chama? A perícia do INSS. As histórias que a gente escuta aqui, é totalmente absurdo isso que está acontecendo nesse país, sabe? Então, a gente precisa, Jonas, mudar, viu? Você é conterrâneo aí. Vamos trabalhar para o Ciro, para a gente... Eu falei também, né, Gleice, no dia, não é porque ele seja meu irmão, assim, é um irmão muito querido. Eu gostaria muito de vê-lo realizando esse sonho, mas meu entusiasmo muito maior é como brasileira, sabe? Esse país tem um potencial enorme e a política é que está esculhambando ele, a política é que está devendo muito ao nosso país. Então, eu me empolguei, já falei demais, muito obrigada.
Obrigada por estar aqui, foi um prazer enorme estar conversando. Estou à disposição de vocês, se alguém quiser conhecer mais de perto algum desses projetos aí que eu falei, que a gente tem aqui no Ceará, posso mandar para vocês. Estou à disposição, é um prazer sempre conviver com as pessoas do meu partido. Um abraço. Lia, mais uma vez agradecê-la em nome da Fundação, agradecer a Gleides, a AMT, por ter contribuído para que a gente alcançasse essa meta de colocar 50% de mulheres aqui conversando conosco, né, dando formação. Deixar para ti aqui um abraço do presidente municipal do diretório, o Antônio Neto, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, porque ele está na conferência da OIT em Genebra, representando os trabalhadores brasileiros, mas te mandou um abraço, agradeceu também por você estar aqui conosco. E é isso, Lia. Muito obrigado. E agora é campanha, né? Campanha, rua, eleger o Ciro, colocar o segundo turno, ganhar a eleição e eleger os nossos parlamentares para ajudá-lo a governar e mudar esse país. Muito obrigado a todos e até a próxima edição. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jean. Boa noite a todos.